Para entender como o Coliseu foi construído, primeiro é preciso ouvir o crepitar do fogo consumindo Roma. Imagine uma noite de julho do ano 64 d.C. O ar está denso e quente. De repente, em algum lugar na área comercial perto do Circo Máximo, uma chama irrompe. Impulsionado pelo vento, o fogo se alastra pelas ruas estreitas e sinuosas da cidade eterna. Devora tudo em seu caminho. As ínsulas baratas de vários andares onde os pobres se amontoavam, as luxuosas vilas dos aristocratas, os antigos templos venerados por séculos. Por 6 dias e 7 noites, Roma ardeu. Quando a fumaça finalmente se dissipou, 3 dos 14 distritos da cidade haviam sido varridos da face da terra. Outros 7 jaziam em ruínas. O imperador Nero, que estava em sua propriedade rural, correu para a capital. Abriu seus jardins para os desabrigados e organizou a distribuição de alimentos. Mas era tarde demais. Um sussurro venenoso, mais aterrador que qualquer incêndio, já se espalhava pela cidade. Corria o boato de que o próprio imperador ordenara que a cidade fosse incendiada, que ele, observando as chamas de sua torre, recitara versos sobre a queda de Troia. Se isso era verdade ou não, já não importava. Na mente dos romanos, Nero se tornara um incendiário, um monstro dançando sobre as brasas de suas casas. E então, sobre essa vasta ruína, bem no coração de Roma, Nero começou seu maior e mais insano projeto de construção. Ele não reconstruiu casas para o povo. Ele construiu um palácio para si mesmo. Não se tratava apenas de um palácio. Era a Casa Dourada, a Domus Aurea, uma verdadeira cidade dentro de outra cidade, espalhada por mais de 120 hectares. Um complexo de vilas interligadas por pórticos com quilômetros de extensão. Campos, vinhedos e pastagens onde animais selvagens pastavam. No centro desse esplendor, em um vale entre as colinas, Nero ordenou a escavação de um lago artificial, vasto como um mar, cercado por construções que imitavam cidades. Tudo era coberto de ouro e pedras preciosas. Os painéis de marfim nos salões de banquete se moviam, espalhando flores e perfumes sobre os convidados abaixo. O salão principal de jantar tinha uma cúpula giratória que acompanhava os movimentos dos corpos celestes dia e noite. Na entrada do palácio, erguia-se uma colossal estátua de bronze do próprio Nero, com mais de 30 metros de altura. A Casa Dourada era mais do que uma mera ostentação de riqueza. Era uma afronta a todos os romanos. Na terra onde seus entes queridos pereceram e suas propriedades foram incendiadas, um homem construiu seu paraíso particular. Nero conquistou o coração de Roma e o transformou em seu playground. Ele jamais foi perdoado por isso. O ódio pelo imperador cresceu. Conspirações contra ele foram se formando e então rebeliões irromperam nas províncias. O Senado, que outrora tremia diante dele, declarou Nero inimigo do povo. Abandonado por todos, encurralado, o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana cometeu suicídio. Suas últimas palavras, segundo a lenda, foram: "Que grande artista perece", mas a paz não veio com a morte do artista. O caos se instalou. O ano de 69 d.C. ficou conhecido na história como o Ano dos 4 Imperadores. Roma afundou no sangue da Guerra Civil. Legiões marchavam sobre legiões. Galba, Otão, Vitélio. Imperadores se sucediam com uma velocidade caleidoscópica, deixando para trás apenas mais cadáveres e devastação. O império estava à beira do colapso. E então, do leste, da Judéia, onde ele vinha reprimindo uma rebelião, chegou a notícia de um novo pretendente. Um homem de um tipo completamente diferente.
não um aristocrata efeminado, mas um soldado endurecido pela batalha, um pragmático, um trabalhador incansável. Seu nome era Tito Flávio Vespasiano. Ao final daquele ano sangrento, Vespasiano havia consolidado seu poder. Ele trouxe a Roma o que ela mais almejava: ordem e estabilidade. Mas ele enfrentava uma tarefa mais difícil do que vencer a guerra. Precisava curar as feridas da cidade, unir o povo e, principalmente, apagar a memória da tirania de Nero. E Vespasiano olhou para a Casa Dourada, aquele monumento extravagante ao egoísmo que ocupava o centro de sua capital. Ele poderia tê-la transformado em sua residência, poderia tê-la reconstruído. Mas tomou uma decisão que mudou para sempre a face de Roma e gravou seu nome na eternidade. Ele decidiu devolver o que lhe fora roubado, devolver esta terra ao povo de Roma. Ele ordenou que o lago artificial de Nero fosse aterrado, que fosse preenchido com toneladas de terra e pedra, que pusesse fim a esse símbolo de capricho pessoal. E nesse mesmo local, no fundo do lago seco, no coração do maldito palácio, decidiu erguer algo completamente diferente. Algo construído não para um homem só, mas para todos. Sobre as cinzas da tirania, ele construirá um símbolo da grandeza de Roma. E esse símbolo será visto por todos. Para construir a eternidade, você precisa de mais do que pedra e genialidade em engenharia. Você precisa de dinheiro. Vastos, inimagináveis, quase míticos montantes de dinheiro. Em 69 d.C., quando o imperador Flávio Vespasiano ascendeu ao trono, Roma estava praticamente falida. A guerra civil conhecida como o Ano dos Quatro Imperadores esvaziara os cofres públicos. A extravagância e a loucura de Nero deixaram para trás apenas dívidas colossais e o caos dourado de seu palácio inacabado. Vespasiano, um soldado pragmático, não da antiga aristocracia, mas da humilde classe equestre, conhecia a dura verdade do poder. Para manter Roma unida, era preciso alimentá-la, entretê-la e, principalmente, impressioná-la. Ele precisava de um projeto que eclipsasse tudo o que havia vindo antes. Um projeto que glorificasse sua nova dinastia flaviana e apagasse a memória de seus predecessores corruptos. Ele idealizou o maior anfiteatro que o mundo já vira. Mas de onde viriam os fundos para tal maravilha? A resposta estava muito a leste, na fumaça e nas chamas da província sitiada da Judéia. 3 anos antes da ascensão de Vespasiano ao poder, eclodiu ali a Grande Revolta Judaica, uma rebelião que Roma pretendia suprimir com sua habitual brutalidade metódica. O próprio Vespasiano foi inicialmente enviado para comandar as legiões, e quando o Senado o chamou de volta a Roma para vestir a toga púrpura de imperador, seu filho, Tito, assumiu o cargo do pai. Por volta de 70 d.C., a guerra atingiu seu clímax. Águias romanas aninhavam-se ao redor das muralhas de Jerusalém. Aquilo era mais do que um simples cerco à cidade. Era o fim de um mundo inteiro. Dentro das muralhas, a fome, as doenças e os massacres fratricidas reinavam entre as facções rebeldes em guerra. Do lado de fora, 4 legiões, a 5ª Macedônia, a 10ª Veloz, a 12ª Relâmpago e a 15ª Apolônia apertavam lentamente, braça a braça, o cerco de aço. Os engenheiros romanos, os melhores do mundo, ergueram torres de cerco tão altas quanto prédios de vários andares, construíram aterros gigantescos e trouxeram arietes monstruosos contra as muralhas, cujos golpes ecoavam nos corações dos condenados. Mas o objetivo principal de Tito, a joia da coroa escondida atrás da tríplice muralha, não era apenas a cidade. Era o templo, o segundo templo de Jerusalém, o centro espiritual da fé judaica e,
não menos importante para Roma, seu coração financeiro. Durante séculos, seus tesouros acumularam ofertas, presentes e dízimos de todo o mundo. Era um dos lugares mais ricos do planeta. Lendas sobre seus portões de ouro, vasos sagrados de ouro puro e as riquezas incalculáveis armazenadas em seus porões aguçavam a imaginação dos legionários gananciosos. O clímax ocorreu no final do verão de 1770. Após meses de um cerco extenuante, os romanos invadiram a cidade. A batalha se alastrou rua por rua, casa por casa. O ataque ao Monte do Templo chegou ao seu ápice. O historiador Flávio Josefo, testemunha ocular dos eventos, escreve que Tito desejava preservar o majestoso edifício do templo, mas, no caos da batalha, um dos legionários atirou uma tocha em uma das câmaras do templo. A madeira seca instantaneamente pegou fogo. Um incêndio violento e insaciável consumiu o santuário. Os soldados, embriagados pelo derramamento de sangue e pela proximidade da vitória, esqueceram suas ordens. Invadiram o edifício em chamas, matando qualquer um que tentasse resistir e arrancando placas de ouro das paredes, que derreteram no calor insuportável e escorreram em filetes entre as lajes de pedra. O templo, que ali permanecera por séculos, foi transformado em uma gigantesca pira funerária e, simultaneamente, em um forno de fundição. Quando a fumaça se dissipou, Jerusalém estava em ruínas. A cidade havia sido saqueada. 97.000 pessoas foram escravizadas. Mas o principal troféu era o ouro. Toneladas de ouro e prata. Tudo o que estava guardado no templo, tudo o que havia sido arrancado de suas paredes, tudo o que foi encontrado nas casas dos cidadãos ricos, tudo foi metodicamente reunido e carregado para ser enviado a Roma. O valor do saque era tão grande que o preço do ouro em todo o Império Romano caiu temporariamente quase pela metade. No ano seguinte, 1771, Vespasiano e Tito celebraram um grande triunfo em Roma. Ao longo da Via Sacra, sob os aplausos da multidão, lideraram uma procissão demonstrando sua vitória. Atrás da carruagem triunfal, carregavam não apenas os estandartes dos vencidos e multidões de cativos acorrentados. Os tesouros do Templo de Jerusalém ocupavam um lugar central na procissão. Em liteiras especiais, legionários carregavam a menorá de 7 braços, a mesa de ouro dos pães da proposição e outras relíquias sagradas nunca antes vistas por olhos pagãos. Isso era mais do que uma simples demonstração de poderio militar. Era uma demonstração de riqueza incalculável. Foi esse ouro, embebido no sangue e nas cinzas da Cidade Santa, que se tornaria o alicerce financeiro sobre o qual Vespasiano ergueria sua maior criação. Cada sestércio ganho com a venda de troféus judaicos seria usado para pagar trabalhadores, comprar travertino de Tivoli e adquirir terrenos no centro de Roma. O sangue e as lágrimas da Judéia se tornariam o cimento e a pedra do anfiteatro flaviano. Assim, sobre as ruínas de um local sagrado, começou a construção de outro, um templo pagão de espetáculo que o mundo lembraria como o Coliseu. Antes que a primeira pedra toque outra, antes que o guincho de uma serra e o estrondo de um martelo preencham o ar romano, o impensável precisa ser feito. A guerra precisa ser declarada contra a própria natureza e vencida. No centro de Roma, na planície entre os montes Palatino, Esquilino e Célio, jazia uma maravilha, um lago artificial criado por capricho de um homem, o imperador Nero. Suas águas cristalinas refletiam o mármore e o ouro de seu gigantesco palácio, a Domus Aurea. Era o coração do universo particular do tirano,
um lugar para passeios tranquilos e apresentações teatrais. Um luxo abominável, nascido das cinzas do grande incêndio de Roma. Para os cidadãos, esse lago era mais do que um simples reservatório. Era um símbolo da cidade que lhes fora roubada. Mas os tiranos são mortais e seus impérios não. No ano 72 d.C., um novo imperador, Flávio Vespasiano, contempla este vale. Ele não é poeta nem ator, como Nero. É um soldado endurecido pela batalha, um pragmático até a medula, e compreende que, para fundar uma nova dinastia, não basta apagar a memória da antiga. É preciso erguer em seu lugar algo completamente diferente. Algo que pertença não a um só homem, mas a todo o povo romano. Vespasiano toma uma decisão cuja audácia é de tirar o fôlego. Ele construirá aqui o maior anfiteatro do mundo. No lugar de um lago particular, haverá um espetáculo público. Mas como construir sobre a água? A primeira ordem é dada, e a tarefa titânica começa. Não se trata simplesmente de drenar um lago, trata-se de transformar a paisagem no coração da metrópole. Dezenas de milhares de mãos, muitas delas pertencentes a cativos trazidos da Judéia recém-conquistada, cavam a terra. Engenheiros escavam gigantescos canais de drenagem, ligando o lago ao rio Tibre. Dia após dia, semana após semana, a água recua. A superfície espelhada que antes refletia o céu é substituída por uma visão horrível. Hectares de lama viscosa e encharcada, exalando o cheiro nauseante de plantas em decomposição e água estagnada. O sol seca a camada superficial, transformando-a em uma crosta rachada, mas por baixo dela, o pântano traiçoeiro ainda respira. Qualquer arquiteto sensato teria escolhido um local diferente. Qualquer um, menos Roma. Para eles não existem tarefas impossíveis, apenas projetos pouco ambiciosos. Quando a última gota de água escoa pelos canais, começa a segunda etapa, ainda mais frenética. Precisam cavar. Não apenas uma trincheira, mas um enorme fosso elíptico, ecoando os contornos do futuro anfiteatro. Legiões de trabalhadores com picaretas e pás descem a esse abismo artificial, removem toneladas de lodo, argila e solo instável. Precisam alcançar a rocha sólida. Metro a metro penetram fundo no solo romano. 5 metros, 10, 12, cavam um buraco tão profundo quanto um prédio de 4 andares. Imagine a cena. No centro da cidade eterna, uma ferida colossal se abre, no fundo da qual milhares de pessoas se aglomeram como formigas. E agora, quando se chega ao fundo, a magia da engenharia romana começa. Centenas de carroças transportam até a borda da pedreira não mármore ou granito, mas sim ingredientes aparentemente banais: cal, pedra britada e uma cinza vulcânica especial chamada pozzolana. Esses são os ingredientes da maior invenção dos romanos, o concreto, opus caementicium. Ele é misturado no local e despejado na pedreira. Isto não é apenas uma concretagem, é a criação de uma nova fundação artificial. Camada após camada, os operários aplicam e compactam o concreto, criando um anel gigantesco com 13 metros de espessura. Este anel de concreto torna-se uma rocha artificial capaz de suportar um peso inimaginável, o peso de 80.000 espectadores, o peso de milhares de toneladas de travertino e mármore, o peso da própria história. O concreto romano, graças à pozzolana, possuía uma propriedade única. Podia endurecer mesmo debaixo d'água, tornando-se ainda mais resistente com o tempo. Era a arma perfeita na guerra contra o solo pantanoso. Mas os engenheiros sabiam que a água subterrânea é uma inimiga paciente. Ela sempre retorna.
E para proteger sua criação para sempre, ela permeia a fundação com um complexo sistema de canais de drenagem. Túneis de tijolos que correm sob a arena como artérias coletarão e drenarão, durante séculos, qualquer umidade que ouse se aproximar das fundações do Coliseu. A obra está concluída. As águas foram vencidas, o pântano foi domado. Onde Nero via apenas um espelho para sua vaidade, Vespasiano lançou os alicerces inabaláveis para o símbolo da Roma eterna. Os alicerces estão prontos. Invisíveis aos olhos, ocultos nas profundezas da terra, é sobre eles, sobre essa maravilha da engenharia, nascida da lama e da vontade política, que se erguerá a mais grandiosa estrutura do mundo antigo. Um milagre que alcançará os céus. A fundação estava pronta, uma ferida colossal na terra, aguardando seu corpo de pedra. Mas o Coliseu não podia ser construído com tijolos e madeira como antes. O anfiteatro Flaviano, a maior arena do mundo, exigia um material adequado à sua finalidade. Durável, eterno, monumental. Uma montanha era necessária. E os engenheiros romanos sabiam onde encontrá-la. A resposta estava a 20 quilômetros a leste de Roma, perto da cidade de Tibur, que hoje conhecemos como Tivoli. Ali, no sopé dos Apeninos, jaziam as camadas de pedra mais ricas, a mesma pedra que se tornaria a essência da capital imperial. Era travertino, uma pedra da cor de osso antigo, tão forte quanto a vontade do imperador. Porosa, mas capaz de suportar uma pressão colossal. Foi essa pedra que se tornaria o esqueleto do futuro gigante. Mas encontrar uma montanha era uma coisa, transportá-la para uma cidade era outra bem diferente. Uma operação logística comparável em escala a uma campanha militar teve início. Centenas, milhares de trabalhadores inundaram as pedreiras de Tibur. O ar se enchia com o clangor do ferro contra a pedra, o rangido dos guindastes e os gritos guturais dos supervisores. Dia após dia, sob o sol escaldante da Itália, eles esculpiam blocos colossais da terra. Mais de 100 mil metros cúbicos de travertino. Esse era o preço do projeto. Seria o suficiente para construir uma muralha inteira ao redor de uma pequena cidade. E assim, das pedreiras, sufocadas pela poeira branca, começava a primeira e mais tortuosa etapa da jornada. Uma interminável procissão de carroças puxadas por bois, avançando lentamente por uma estrada especialmente construída. Seus eixos rangiam sob o peso de blocos que chegavam a 5, às vezes 10 toneladas. Cada pedra era um tormento pessoal para os animais e para as pessoas que a empurravam e puxavam. A estrada levava ao rio Aniene, um afluente do Tibre. Ali, a pedra era transferida da terra para a água, e então os rios de pedra começaram a fluir. Barcas de fundo chato, afundando nas águas, partiam uma após a outra rio abaixo. Lenta e inexoravelmente, a frota de rochas flutuantes se movia em direção ao curso d'água principal, o Tibre. E então, subindo o Tibre, contra sua correnteza tranquila, as barcas eram puxadas rio acima até o coração de Roma, para docas especialmente equipadas perto do canteiro de obras. Era uma esteira rolante contínua. Enquanto alguns blocos eram descarregados na cidade, outros iniciavam sua jornada desde a pedreira. O movimento nunca parava por um dia sequer. Roma bebia pedra do Tibre como se fosse de uma fonte inesgotável, mas o travertino era apenas um esqueleto. Um material diferente era necessário para a estrutura e os órgãos internos do Coliseu. Mais leve, mais barato e mais rápido de trabalhar. E foi aí que os romanos aplicaram sua maior maravilha da engenharia, o concreto, opus caementicium. Não era apenas uma mistura, era uma revolução.
Cinzas vulcânicas, pozolana, cal, água e pedra britada. Essa massa cinzenta, quando endurecida, transformava-se em um monólito, tão resistente quanto a pedra natural. Podia ser moldada em qualquer forma, criando arcos e abóbadas de dimensões antes inimagináveis. Milhões de metros cúbicos dessa pedra líquida, unidos por camadas de tufo vulcânico local e tijolos cozidos, formaram os corredores internos, as escadarias e as estruturas de sustentação do Coliseu. Travertino para a resistência externa, concreto para a genialidade interna. Mas quem pôs essa gigantesca máquina em movimento, cujas mãos esmagaram a pedra para o concreto, cujas costas se curvaram sob o peso dos blocos? A resposta a essa pergunta marca o capítulo mais sombrio da história da construção do anfiteatro. Ele foi construído não apenas por cidadãos livres e artesãos qualificados. Sua força bruta eram os troféus vivos da recente guerra judaica. Dezenas de milhares de prisioneiros, conduzidos acorrentados atrás da carruagem triunfal de Vespasiano e Tito, tornaram-se a principal força de trabalho neste grande projeto de construção. O ouro tomado do saqueado Templo de Jerusalém pagou pelos materiais, e as mãos daqueles que defenderam aquele templo agora erguiam um monumento aos seus conquistadores. O drama nasce dos fatos. E o fato é que o Coliseu não é apenas um triunfo da engenharia, mas também um monumento construído sobre as ruínas de um povo inteiro. E quando a estrutura de travertino e os músculos de concreto estavam completos, outros rios começaram a fluir para Roma. Rios de luxo. De Carrara vinha o mármore branco como a neve para estátuas e decoração. Do Egito, o granito colorido para colunas. Da Grécia e da Ásia Menor, pedras preciosas para adornar os palácios aristocráticos. O império trouxe seus tesouros mais valiosos para envolver a força bruta da pedra em um manto brilhante de grandeza. Assim, rios de pedra, concreto, mármore e destinos humanos convergiram em um único ponto, no vale entre três colinas. E onde antes se erguia o lago artificial do imperador louco Nero, algo novo surgia. Um milagre nascido da água, do fogo e da pedra. Um milagre nascido do gênio e da crueldade. O esqueleto ganhava forma. O Coliseu emergia da terra. Imagine uma montanha. Não uma montanha de terra e pedra, esculpida pela natureza ao longo de milhões de anos, mas uma construída por mãos humanas em apenas 8 anos. Uma montanha oca por dentro. Como isso é possível? Como a pedra pode flutuar no ar, criando uma bacia gigantesca capaz de abrigar mais de 50.000 pessoas sem desabar sob o próprio peso? A resposta não está na força bruta, mas na engenhosa simplicidade de dois conceitos de engenharia fundidos em uma única harmonia. É uma sinfonia de arcos e concreto. Seu primeiro motivo, o principal tema central do Coliseu, é visível a todos: o arco. Os romanos não inventaram o arco, mas o levaram à perfeição absoluta, transformando-o de um elemento arquitetônico em um princípio estrutural fundamental. Observe a parede externa do anfiteatro. Não é uma parede no sentido convencional, é uma repetição triunfante e infinita da mesma solução. 80 arcos no primeiro nível, 80 no segundo e outros 80 no terceiro. Um total de 240 aberturas monumentais que perfuram a pedra, tornando-a leve e resistente ao mesmo tempo. Um arco é a física congelada no travertino. 2 colunas verticais, suportando o peso de toneladas de pedra, tendem a se afastar, mas uma pedra angular em forma de cunha as fecha por cima. Ela absorve toda a carga vertical e a redistribui engenhosamente, direcionando-a em um arco para baixo e para os lados,
sobre poderosos suportes. A gravidade, inimiga de qualquer construtor, torna-se aliada. Ela não destrói o arco, pelo contrário, comprime-o, tornando-o ainda mais forte. E essa ideia simples e elegante, repetida centenas de vezes, cria não apenas uma fachada, mas o esqueleto de sustentação de todo o edifício. Mas o arco é apenas metade deste engenhoso projeto. Gire-o e estenda-o para dentro e você obtém uma abóbada de berço. Não é mais apenas uma abertura, é um corredor coberto, um túnel de pedra. São precisamente essas abóbadas que compõem todas as galerias internas do Coliseu, seu sistema de circulação. Agora imagine 2 desses túneis se cruzando em ângulos retos. Em sua confluência, nasce uma abóbada de aresta, uma estrutura ainda mais robusta e elegante, capaz de abranger vastos espaços e suportar peso colossal. Toda a estrutura interna do anfiteatro é uma complexa teia tridimensional de arcos e abóbadas, tecida com precisão matemática. Era por meio desses corredores abobadados, chamados de vomitórios, que as multidões circulavam, que dezenas de milhares de espectadores podiam entrar ou sair da gigantesca arena em apenas alguns minutos. Não era caos, mas um fluxo perfeitamente calculado. Mas até mesmo a estrutura de pedra mais perfeita precisa de carne. E aqui entra o segundo elemento-chave da revolução da engenharia romana. Algo que parecia lama, mas se mostrou mais resistente que a rocha. O concreto romano, opus cementitium. Esqueça o cimento cinza de hoje. A receita romana era diferente. Cal, água, pedra britada ou tijolo quebrado como enchimento e o principal ingrediente secreto, pozzolana, cinzas vulcânicas dos campos próximos ao Vesúvio. Essa mistura era um verdadeiro milagre. Quando misturada com água, reagia quimicamente, transformando-se lentamente em pedra artificial. Ao contrário da argamassa de cal simples, que endurecia em contato com o ar, o concreto romano endurecia mesmo debaixo d'água, tornando-se ainda mais resistente com o tempo. Era mais leve e mais barato que a pedra talhada. Não exigia um exército de pedreiros habilidosos, apenas uma multidão de trabalhadores braçais dos quais o Império dispunha em abundância após a Guerra Judaica. Dezenas de milhares de mãos, supervisionadas por engenheiros, criavam pedra líquida. A tecnologia de construção era surpreendentemente eficiente. Primeiro, finas paredes de cofragem eram erguidas com tijolos ou pequenos blocos de pedra. Em seguida, o espaço entre elas era preenchido camada por camada com concreto, compactado firmemente. A estrutura de tijolo servia tanto como forma quanto como acabamento externo, enquanto o núcleo de concreto constituía a principal massa de sustentação. Isso permitiu uma construção a uma velocidade sem precedentes. O Coliseu não foi esculpido em pedra, foi essencialmente moldado como uma escultura gigante. Foi o concreto que permitiu aos arquitetos distribuir a carga com uma engenhosidade antes inimaginável. Travertino, um material pesado e durável, foi adicionado ao concreto nas fundações e nos níveis inferiores. Quanto mais altas as paredes, mais leve se tornava o material de enchimento: tufo, pedra-pomes e lascas de tijolo leves. Os níveis superiores do Coliseu, apesar de sua imponência, eram significativamente mais leves do que os inferiores. O edifício parecia se estender para cima, perdendo peso, mas não resistência. Arco e concreto, esqueleto e músculo, um não funcionaria sem o outro. Arcos de travertino e tijolo criaram uma estrutura rígida e o concreto a preencheu, unindo toda a construção em um único monólito impenetrável. A pedra ditou o ritmo, o concreto conduziu a obra.
Isso não foi apenas um projeto de construção. Foi uma sinfonia onde cada material, do nobre mármore à humilde cinza vulcânica, desempenhou seu papel preciso e exato. E o resultado dessa união não foi apenas uma arena para gladiadores, mas um monumento eterno a um gênio da engenharia que aprendeu a comandar não apenas pessoas, mas as próprias leis da física. Antes mesmo que a poeira da Jerusalém em ruínas se assentasse nas sandálias dos legionários, um rio de gente, invadiu Roma. Não eram guerreiros triunfantes adornados com ouro. Sua única posse era a vida que lhes fora ceifada. Dezenas de milhares de cativos da Judéia, acorrentados, marchavam pelas estradas do império em direção ao seu coração. Marchavam para erguer um monumento à sua própria derrota. Foram eles, esses antigos mercadores, artesãos e cientistas, que se tornaram a força motriz por trás do maior projeto de construção de sua época. Mas seria um erro considerar o Coliseu uma criação feita unicamente por trabalho escravo. Nessa gigantesca plataforma, em meio a uma densa névoa de cal e suor, dois exércitos se encontraram. Um era o exército dos vencidos, condenados ao trabalho mais árduo e servil. O outro era o das legiões de cidadãos romanos livres, engenheiros, pedreiros, carpinteiros, escultores, orgulhosos artesãos cujos nomes a história perdeu, mas cuja arte ainda vemos hoje. Imagine essa colmeia fervilhante. Das colinas tiburtinas, a 25 quilômetros de Roma, estendem-se filas intermináveis de carroças. Elas rangem sob o peso de enormes blocos de travertino, uma pedra cor de osso destinada a se tornar a fachada do anfiteatro. 100.000 metros cúbicos de pedra tiveram que ser extraídos, talhados e transportados para a cidade. As pedreiras, onde o ar vibra com o calor e o ritmo incessante das marteladas de milhares de martelos, tornam-se o primeiro círculo desse inferno da construção. Ali, sob o sol escaldante, prisioneiros e escravos talham na rocha a futura grandeza de Roma. Mas na própria cidade, no local do lago drenado, um tipo diferente de trabalho já está a todo vapor. Aqui, não são supervisores com chicotes que mandam, mas arquitetos com desenhos em papiro e instrumentos de medição em mãos. Eles comandam um exército de profissionais, engenheiros romanos, herdeiros de grandes tradições, estão criando seu maior milagre. Eles não pensam em pedras individuais, mas em seções inteiras. Um arco, outro 80 arcos ao redor do perímetro do primeiro nível, 80 no segundo, 80 no terceiro. Repetição, padronização, quase uma produção em linha de montagem 1.800 anos antes de Henry Ford. Era uma sinfonia de trabalho organizado. O ranger de pedra contra pedra, o baque surdo de maços de madeira e o clangor do ferro podiam ser ouvidos. Guindastes gigantes de madeira se erguiam sobre o canteiro de obras, movidos não por bois, mas por homens. Escravos caminhavam como esquilos dentro das enormes rodas, erguendo blocos de várias toneladas a alturas vertiginosas. Esta é a Magna Rota, a grande roda, a poderosa máquina da antiguidade. Os romanos construíram para durar. Cada bloco de travertino era unido por algo mais do que apenas argamassa. Sulcos eram esculpidos na pedra e preenchidos com ferro fundido, criando grampos incrivelmente resistentes. Cálculos posteriores mostrariam que todo o Coliseu exigiu aproximadamente 300 toneladas de ferro. 300 toneladas de metal escondidas na alvenaria criaram o esqueleto invisível, porém indestrutível, do edifício. Foi a ganância dos descendentes que desenterraram esse ferro para derretê-lo na Idade Média
que deu ao Coliseu seus atuais buracos. Mas o verdadeiro segredo da velocidade e da resistência não era a pedra, mas o concreto romano, o opus cementitium, uma mistura de cal, areia vulcânica, pozolânica e água, era vertida em formas de madeira para criar abóbadas e tetos monolíticos. Era mais leve, mais barato e permitia a construção de estruturas curvas complexas, impossíveis de se obter com pedra pura. O interior do Coliseu, seus corredores, escadarias e rampas, um reino de concreto, oculto por um nobre revestimento de pedra. Dezenas de línguas eram faladas naquele canteiro de obras. O latim áspero do centurião que comandava a guarda se misturava ao aramaico gutural dos cativos judeus, ao dialeto grego do arquiteto de Alexandria e ao sotaque celta do carpinteiro gaulês. Aquela era a Babilônia, unida pela vontade singular do imperador. A vontade de criar uma arena como o mundo jamais vira. Todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, milhares de mãos ergueram esse colosso da terra. As mãos de escravos, cujas costas estavam cobertas de cicatrizes, e as mãos de artesãos, cujas palmas estavam calejadas pelo cinzel e pelo martelo. Alguns construíam sua prisão, outros sua glória, e nessa união brutal de opostos, na fusão do desespero e da genialidade, pedra por pedra, arco por arco, nasceu o maior anfiteatro da história da humanidade. O Coliseu não foi construído no vácuo. Ele se ergueu sobre uma base fornecida por toda a força do Império Romano. E essa base foi cimentada não apenas com cimento, mas também com sangue, ouro e uma vontade organizacional sem precedentes. Para entender como esse colosso de pedra se ergueu até os céus, precisamos examinar seu motor, os mecanismos que o colocaram em movimento. E o primeiro e mais importante mecanismo é o dinheiro. Tudo começou longe de Roma, na terra devastada da Judéia. Em 70 d.C., as legiões de Vespasiano e seu filho Tito reprimiram a grande revolta. Tomaram Jerusalém. O saque da cidade e, principalmente de seu sagrado templo, trouxe uma riqueza colossal, quase inimaginável, para o tesouro imperial. Ouro do templo, prataria, toneladas de metais preciosos inundaram Roma. Não se tratava apenas de um espólio de guerra. Era o motor financeiro para o projeto de construção mais ambicioso que a cidade já vira. O próprio Vespasiano não fazia segredo disso. Uma inscrição no próprio Coliseu, hoje perdida, mas documentada, afirmava que o anfiteatro fora construído ex manubis, com os despojos de guerra. Cada arco, cada nível desse símbolo da grandeza romana foi pago com a destruição de outro povo. O drama nasce dos fatos, mas o dinheiro é apenas combustível. Era necessária uma máquina para processá-lo, e essa máquina era a logística romana. Imagine um canteiro de obras do tamanho de uma pequena cidade, dezenas de milhares de trabalhadores. Quem eram eles? Os historiadores debatem, mas o quadro que emerge é complexo. Não eram apenas escravos. No topo da pirâmide estavam os engenheiros e arquitetos imperiais, gênios de sua época, cujos nomes, infelizmente, não chegaram até nós. Abaixo deles, legiões de trabalhadores qualificados, pedreiros, carpinteiros, especialistas em hidráulica, cidadãos livres, pagos por seu trabalho. E na base da pirâmide, realizando o trabalho mais árduo e sujo, estavam milhares de cativos. Muitos deles provavelmente eram aqueles mesmos rebeldes judeus capturados na guerra, cujo tesouro pagava por seu trabalho extenuante. Eles carregavam pedras, cavavam terra, misturavam argamassa, uma máquina humana, trabalhando do amanhecer ao anoitecer. E agora, sobre os materiais, o Coliseu é uma montanha moldada por mãos humanas.
100.000 metros cúbicos de travertino, o famoso calcário branco, foram transportados de Pedreiras em Tibur, a 30 quilômetros de Roma. Cada bloco pesava várias toneladas. Como foram transportados? Primeiro, em rolos de madeira e carroças puxadas por bois, ao longo de uma estrada construída especialmente para esse fim, até o rio mais próximo. Depois, em barcaças, rio abaixo, até o coração de Roma. Outras 300.000 toneladas de tufo, milhões de tijolos cozidos, toneladas de ferro para unir os blocos. Era um fluxo contínuo, gerenciado com precisão militar. A burocracia do Império funcionava como um relógio, coordenando as entregas, distribuindo os recursos e garantindo o bom funcionamento desse gigantesco formigueiro. No próprio canteiro de obras, outros mecanismos de engenharia, entraram em ação. As estruturas de madeira de guindastes e polias se erguiam sobre o local da construção. Não se tratava de simples guinchos. Dentro de enormes rodas de madeira, pessoas corriam como esquilos, acionando um complexo sistema de polias e cordas. Sua força muscular, multiplicada pelas leis da física, erguia blocos de pedra de várias toneladas a uma altura vertiginosa de 50 metros. O ranger da madeira, as cordas de tendões de boi esticadas ao máximo, os gritos dos supervisores, o zumbido rítmico de milhares de vozes. Essa era a música com a qual o Coliseu nasceu. Mas o mecanismo mais engenhoso estava oculto aos olhos dos espectadores. Localizava-se sob a arena. Quando Tito inaugurou o anfiteatro em 1780, as estruturas básicas provavelmente já existiam sob o piso de madeira da arena. Mas foi seu irmão e sucessor, Domiciano, quem transformou esse espaço subterrâneo em uma verdadeira maravilha da engenharia. O hipogeu. Era um labirinto de 2 níveis, com corredores, câmaras e poços. Ali, na penumbra, impregnado pelo cheiro de animais selvagens e medo, residia toda a magia dos jogos. Sistemas complexos de elevadores e plataformas elevatórias, movidos por dezenas de escravos, podiam içar cenários inteiros para dentro da arena. Um gladiador podia iniciar uma luta cercado por rochas que, um instante depois, davam lugar à floresta. Leões, ursos e crocodilos trazidos em jaulas diretamente da masmorra irrompiam repentinamente de escotilhas escondidas na areia ensolarada. Era mais do que apenas uma arena. Era um palco capaz de transformação instantânea, um mecanismo para criar milagres, um mecanismo para controlar a morte e, finalmente, acima de todo esse esplendor, outro mecanismo, o velário. Um gigantesco toldo de tecido estendia-se sobre as arquibancadas para protegê-las do sol escaldante. Centenas de marinheiros experientes da Marinha Imperial eram necessários para operar esse gigante de lona e cordas. Trabalhavam em uníssono, como se estivessem no convés de um navio de guerra, tensionando e afrouxando as cordas presas a pilares maciços ao longo do perímetro da arquibancada superior. Afinal, o que é o Coliseu? É mais do que apenas um edifício. É a personificação de todo o Império Romano em pedra, poder financeiro nascido de uma guerra de conquista, gênio organizacional capaz de gerenciar exércitos de construtores e fluxos intermináveis de materiais. Maestria em engenharia que desafiou as leis da natureza, e um sistema brutal e pragmático que usou tudo isso para um único propósito: criar o maior espetáculo da Terra e demonstrar a todos, do senador ao escravo, que nenhuma força era mais poderosa do que a vontade de Roma. No ano 80 d.C., Roma prendeu a respiração. Uma década de trabalho monumental chegara ao fim. O que começara como um fosso para a odiada Domus Aurea de Nero
agora se erguia sobre a cidade como uma coroa de travertino e concreto. O anfiteatro Flaviano. Nós o chamamos de Coliseu. O imperador Tito, filho do deificado Vespasiano, deu à cidade mais do que apenas um edifício. Deu-lhe um espetáculo sem precedentes na história. 100 dias. 100 dias de jogos para consagrar a nova arena. 100 dias de sangue e areia. Imagine amanhã do primeiro dia. 50.000 almas, desde senadores em togas brancas como a neve nos níveis inferiores até a plebe sob o próprio teto, preenchem este útero de pedra. O ar quente vibra sobre o mármore, misturando-se ao murmúrio das vozes. Isto não é apenas uma multidão. Isto é toda Roma em corte transversal, uma hierarquia esculpida em pedra. E todos estão à espera. Tito não decepcionou. Uma procissão solene abriu os jogos, legionários em armaduras brilhantes, sacerdotes carregando estátuas dos deuses e os condenados, gladiadores acorrentados e em jaulas contendo feras selvagens, cujos rugidos eram abafados pelos aplausos ensurdecedores da multidão. Os primeiros a entrar na arena não foram humanos. Começaram as venaciones, espetáculos de caça. Mas esta não era uma caçada comum. Era uma demonstração do poder imperial. Dos corredores escuros sob a arena, de dezenas de alçapões erguidos por mecanismos complexos, criaturas dos confins do mundo irrompiam na areia ensolarada. Leões númidas, com suas jubas mais escuras que a noite, tigres partos, elefantes africanos com suas torretas balançando ao ritmo de seus passos pesados, rinocerontes, ursos, crocodilos. O poeta marcial, testemunha ocular dos eventos, escreveu sobre o espetáculo com deleite. O historiador Cássio Dio calculou mais tarde com fria precisão. Ao longo de 100 dias de jogos, cerca de 9.000 animais foram abatidos. 9.000 vidas, trazidas de todo o mundo para morrer para o divertimento de Roma. A areia, absorvendo seu sangue, tornou-se marrom escura. Mas Tito tinha algo reservado para ele que desafiava toda a imaginação. Um dia, a arena, essa gigantesca arena da morte, começou a mudar. Uma maravilha da engenharia, embutida em seus próprios alicerces, entrou em ação. Milhares de trabalhadores abriram as comportas e a água jorrou por canais ocultos. Diante dos olhos dos espectadores atônitos, a arena se transformou em um lago. A naumaquia, a batalha naval, começou. Navios construídos especialmente para a ocasião, réplicas em miniatura de navios de guerra, se enfrentaram em uma batalha furiosa. 3.000 homens, criminosos condenados e prisioneiros de guerra, lutaram pela vida e pela morte, recriando a famosa batalha entre os coríntios e os corcireus. A água ficou vermelha, o estalo dos remos quebrando, os gritos dos que se afogavam, o choque das espadas, tudo ecoava pelas paredes do anfiteatro, transformando a brutal realidade em um grande espetáculo. E então, tão rápido quanto apareceu, a água recuou. A arena foi coberta com areia fresca e a apresentação continuou. E claro, lá estavam eles, os gladiadores, o coração dos jogos. Não apenas carnificina, mas uma arte mortal. Profissionais cujos nomes a multidão entoava. Mormilhos com seus capacetes em forma de peixe contra provocadores com grandes escudos. Retiários leves, armados com redes e tridentes, circulavam em torno dos secutores fortemente armados. Cada duelo era um drama. O resultado decidido não apenas pela força, mas também pela vontade da multidão. O gesto de levantar ou abaixar o polegar do imperador era apenas um reflexo do rugido de dezenas de milhares de gargantas.
vida ou morte como um ato de vontade universal. 100 dias. Imagine esse espetáculo ininterrupto de violência. Cada dia trazia novas vítimas, novas maravilhas de crueldade. Era mais do que entretenimento. Era um instrumento político de poder incrível. Pão e circo. Tito deu a Roma ambos em abundância. Apagou a memória da tirania de Nero, erguendo um anfiteatro para o povo no local de seu palácio. Demonstrou os recursos e o poder ilimitados de Roma, capaz de obter qualquer raridade e qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo para ser sacrificada em seu coração. Uniu a nação em uma explosão única de êxtase e sede de sangue. Quando o 100º dia chegou ao fim e os últimos corpos foram retirados da arena, Roma estava embriagada. Embriagada pelo espetáculo, pela generosidade de seu imperador, pela consciência de sua própria grandeza. O rugido da multidão silenciou, mas as pedras do Coliseu absorveram para sempre os ecos daqueles 100 dias. Este foi o seu batismo, um batismo de fogo, água e sangue. E ao amanhecer do dia seguinte, novos homens e novas bestas emergiram na areia fresca e alisada. O mecanismo de morte posto em movimento por Tito não podia mais ser detido. O que o cidadão romano viu foi apenas metade da verdade. A arena iluminada pelo sol, os gritos da multidão, o brilho das armaduras. Tudo isso não passava de uma fachada. A verdadeira maravilha, o coração sombrio do Coliseu, pulsava profundamente sob seus pés. Tinha um nome, o hipogeu, o subterrâneo. Quando o imperador Vespasiano idealizou seu anfiteatro, um lago existia onde antes ficava a arena. Seu filho Tito inaugurou o Coliseu com grandes jogos, e a arena podia ser inundada para batalhas navais ou naumaquia. Mas o filho mais novo de Vespasiano, Domiciano, era um homem diferente. Ele não se contentava em emular a grandeza de seu pai e irmão. Ele se esforçava para superá-los e percebeu. O futuro dos espetáculos não estava na água, mas na ilusão, na surpresa, na magia. Foi Domiciano quem ordenou o esvaziamento definitivo da arena e a escavação de um complexo sistema de 2 níveis abaixo dela, que conhecemos como hipogeu. Não se tratava apenas de um porão. Era uma cidade dentro de outra cidade, um mundo de sombras que existia para criar a luz ofuscante acima. Imagine um labirinto de corredores estreitos escavados na rocha vulcânica, onde o ar era denso e pesado com o cheiro de suor, animais selvagens, óleo barato em lamparinas de barro e um medo mal disfarçado. Ali, na penumbra, ficavam as celas apertadas dos gladiadores aguardando sua libertação. Não eram banheiros, mas celas de pedra, onde o clangor das armas se misturava às preces sussurradas aos deuses do submundo. Perto dali, em jaulas mais robustas, leões da Numídia, panteras da Gália e ursos da Caledônia se debatiam. Seus rugidos eram a trilha sonora grave e gutural daquele lugar. Mas os corredores e as jaulas eram apenas a periferia. O núcleo do hipogeu era sua mecânica. Domiciano e seus engenheiros criaram algo incrível, um sistema de aproximadamente 80 poços verticais que atravessavam a masmorra e se abriam diretamente para a arena através de escotilhas habilmente escondidas. Dentro de cada poço havia uma plataforma elevatória, um elevador. Era uma sinfonia de madeira, bronze e força humana. Enormes guinchos e cabrestantes eram girados por equipes de escravos. Dezenas de pessoas, com os pés firmes no chão escorregadio, empurravam alavancas gigantes, enrolando grossas cordas de cânhamo em tambores. O rangido da madeira, gemendo sob a tensão monstruosa, misturava-se ao clangor das correntes e aos gritos dos supervisores.
Músculos e madeira desafiavam as leis da física. Em uma plataforma, um gladiador com armadura completa podia ser içado. Em outra, uma jaula com um leopardo rosnando. Em uma terceira, as maiores peças do cenário podiam ser içadas. Árvores artificiais, rochas, até mesmo pequenas estruturas para transformar a arena de areia em segundos em uma floresta mítica ou um acampamento inimigo. Era uma coreografia de terror e precisão. Centenas de pessoas trabalhavam em perfeita sincronia, obedecendo a sinais enviados por tubos especiais ou por sinos. Um único erro poderia custar dezenas de vidas. Uma corda rompida, um mecanismo emperrado e a estrutura de várias toneladas desabaria, levando consigo pessoas e animais. E agora imagine o clímax. Uma luta está acontecendo na arena. A multidão ruge e, de repente, bem no centro, a areia parece suspirar e se abrir. Debaixo da terra, envolto em poeira e luz solar, surge um novo oponente. Ou não um oponente, mas uma estranha besta que os romanos jamais haviam visto. Ou uma tropa inteira de guerreiros. O efeito foi impressionante. Não se tratava de um mero espetáculo. Era um milagre manifesto, uma intervenção divina. A multidão não viu escravos, guinchos ou túneis encharcados de suor. Testemunhou magia realizada pela vontade do imperador. O hipogeu era o motor dessa magia. Um mecanismo oculto que transformava suor, medo e genialidade da engenharia em pura e genuína admiração. Um mundo subterrâneo onde cada rangido de corda e cada batida de coração eram apenas um prelúdio para o rugido da multidão acima. O Coliseu era uma maravilha arquitetônica, mas foi o hipogeu de Domiciano que o tornou a maior máquina de ilusão da história da humanidade. Uma máquina movida pela energia mais obscura e poderosa, a vida humana, sacrificada ao espetáculo. 8 anos de espera, milhões de horas de trabalho, toneladas de travertino e concreto, tudo isso culminou em uma única manhã. Em 80 d.C., por vontade do imperador Tito, as portas do anfiteatro Flaviano se abriram e Roma invadiu o local. Não era apenas um fluxo de pessoas, era uma procissão ordenada do mundo inteiro em miniatura, um diagrama vivo da sociedade romana. Todos conheciam seu lugar, marcado em uma pequena ficha de argila, uma tessela. Abaixo, em bancos de mármore estofados com almofadas, sentavam-se os senadores em suas togas com bordas púrpuras e as virgens vestais, guardiãs do fogo sagrado. Um pouco mais acima sentava-se a classe equestre. Mais acima ainda, em bancos de madeira, amontoavam-se os cidadãos comuns, a plebe. E bem sob o teto, em uma galeria quase invisível, estavam mulheres, escravos e estrangeiros. Mais de 50.000 pessoas, dos mais nobres aos mais insignificantes, reuniam-se sob um único e gigantesco teto em forma de vela, o velário, que lançava uma sombra protetora sobre essa massa fervilhante. O ar, denso e pesado, estava impregnado por uma mistura de cheiros: poeira, o suor de dezenas de milhares de pessoas, vinho barato e a carne assada vendida nas arcadas. Mas tudo isso era abafado pelo som principal, um zumbido baixo e crescente de expectativa. Era como o estrondo de um vulcão distante. E então, quando o camarote imperial se encheu, quando o próprio Tito, o idealizador desses jogos, tomou seu lugar, o zumbido se transformou em um rugido ensurdecedor. 100 dias de festividades, 100 dias de espetáculos sem precedentes, pagos com os despojos da guerra judaica. O Coliseu tinha o propósito de exibir a Roma e ao mundo o poder e a riqueza do império. A manhã começou com uma caçada, mas era mais do que uma simples caçada.
Era uma demonstração de poder sobre a própria natureza. Através de túneis subterrâneos e com a ajuda dos complexos sistemas de elevadores que mencionamos anteriormente, animais exóticos de todo o mundo eram soltos em uma arena salpicada de areia dourada fresca. Crocodilos do Egito, rinocerontes e girafas da Núbia, tigres da Pártia e ursos e auroques das florestas germânicas surgiam como que do subterrâneo, desorientados pela luz intensa e pelo rugido da multidão. Eram confrontados por bestiários, caçadores especialmente treinados. Ao longo de 100 dias de jogos, segundo historiadores, aproximadamente 9.000 animais foram abatidos na arena. A arena, encharcada de sangue, tornou-se um mapa das conquistas de Roma. Mas a maior façanha da engenharia ainda estava por vir. No meio do dia, quando o sol estava no zênite, arautos anunciaram o início da naumaquia. Operários removeram às pressas o cenário e os corpos. E então, um milagre aconteceu. Um que nem mesmo os espectadores, testemunhando-o pela primeira vez, conseguiam acreditar. A arena começou a se encher de água. Milhares de litros fluíram por aquedutos escondidos, transformando o campo de batalha arenoso em um verdadeiro lago. Navios reais, réplicas em miniatura de navios de guerra e triremes, foram trazidos à superfície. A batalha naval começou. Equipes de prisioneiros ou criminosos condenados lutaram com unhas e dentes até a água ficar vermelha. A multidão foi à loucura. Há pouco, leões haviam dilacerado pessoas e agora pessoas se afogavam umas às outras na água trazida das montanhas. Foi um triunfo absoluto da engenharia sobre a realidade, e somente depois que a água foi drenada com a mesma velocidade impressionante, o evento principal chegou. Era a hora dos gladiadores. Eles entraram na arena em uma procissão solene. Suas armaduras brilhavam ao sol, seus corpos musculosos ungidos com óleo. Passando pelo camarote imperial, ergueram suas armas e proferiram o juramento fatídico que se tornou lendário. O rugido da multidão atingiu seu ápice. A batalha começou. O ranger do metal, o baque surdo dos escudos, gritos roucos. Cada tipo de combatente tinha suas próprias armas e táticas. O secutor, o perseguidor, com seu elmo liso e espada, caçava o retiários, um combatente com rede e tridente. Um trácio com um pequeno escudo e uma adaga curva enfrentava um murmilo fortemente armado. Era uma dança mortal, cujo resultado era decidido não apenas pela força, mas também pela vontade da multidão. Quando um dos gladiadores caía, ferido e exausto, podia erguer o dedo indicador da mão esquerda, implorando por misericórdia. E então, 50.000 pares de olhos se voltavam para o imperador. Mas o imperador observava a multidão. Ele pressentia o seu humor. Se um gladiador lutasse bravamente, a multidão rugia, erguendo os punhos com os polegares para cima, concedendo-lhe a vida. Se demonstrasse covardia, um rugido de condenação e dedos apontados para baixo selavam o seu destino. Naquele momento, cada cidadão comum no banco de madeira sentia-se como um senhor do destino. Poder sobre a vida e a morte, concedido a eles pelo imperador por alguns instantes. O rugido da multidão era mais do que apenas ruído. Era a voz de Roma. Uma voz que aprovava e condenava, que dava vida e atirava. Nessa elipse de pedra e osso, construída sobre sangue e ouro, o mesmo drama se desenrolava todos os dias. O drama do poder absoluto. O poder do homem sobre a besta, da engenharia sobre a natureza e, principalmente, o poder do imperador sobre os corações e as mentes de seu povo. E o Coliseu era o seu instrumento mais perfeito. A era chegou ao fim,
não com o estrondo de arcos desabando, mas com o silêncio. Aquele silêncio ensurdecedor que se segue a séculos de clamor da multidão. Os deuses do anfiteatro, os deuses insaciáveis da arena, silenciaram lenta e dolorosamente, quase despercebidos por seus contemporâneos. Seus altares, encharcados de sangue e areia, esfriaram. O primeiro toque do sino fúnebre do Coliseu não foi a espada de um bárbaro, mas a palavra de um pregador. O cristianismo, outrora a religião dos perseguidos, cujos irmãos e irmãs eram atirados nesta mesma arena, estava agora se tornando uma força determinante para o destino do império. Os jogos, o coração da vida romana, eram agora vistos como um ritual pagão repugnante, uma relíquia sangrenta do passado. A lenda, embora embelezada ao longo dos séculos, preservou uma imagem para nós. Em 404 d.C., durante uma luta de gladiadores, um monge da Ásia Menor chamado Telêmaco correu para a arena. Ele se colocou entre os combatentes, implorando que parassem em nome de Cristo. A multidão enfurecida, ávida por um espetáculo, não o ouviu. Pedras voaram para dentro da arena e o monge caiu morto. Disse que seu sacrifício chocou tanto o imperador Honório que ele proibiu os combates de gladiadores para sempre. Os historiadores debatem os detalhes, mas o fato permanece. Logo após esse evento, o último gladiador deixou o Coliseu, para sempre. Mas os hábitos são difíceis de morrer. As caçadas a animais exóticos, conhecidas como venaciones, continuaram por quase mais um século. O último espetáculo desse tipo documentado na história ocorreu em 523. Imagine a cena. Não mais dezenas de milhares, mas apenas algumas centenas de espectadores nas vastas arquibancadas vazias. Em vez de uma multidão ensurdecedora, ouvia-se um aplauso tímido. A arena, que testemunhara batalhas entre elefantes e rinocerontes, agora abrigava os últimos ursos e avestruzes. Não era mais uma demonstração do poder de Roma, mas seu triste eco, o suspiro de despedida de uma civilização em extinção. E então a própria terra falou. A natureza provou ser mais implacável do que qualquer decreto imperial. No século V, um poderoso terremoto danificou os níveis superiores, mas a verdadeira sentença de morte veio muito depois. Em 1349, o solo sob a cidade eterna tremeu com uma força monstruosa. A muralha externa sul do Coliseu, a mesma que refletira o sol do meio-dia por séculos, simplesmente desabou para dentro como um gigante atingido por uma lança invisível. Enormes blocos de travertino, cada um pesando várias toneladas, rolaram pelo chão, formando uma gigantesca montanha de pedra de construção. E então, o pior começou. Os romanos começaram a devorar sua própria criação. O Coliseu, uma maravilha da engenharia, foi transformado em uma pedreira. Uma pedreira gratuita bem no centro da cidade. O que o tempo não conseguiu destruir foi completado pelas mãos humanas. O atrito do metal contra a pedra tornou-se a nova música do anfiteatro. Milhares de grampos de chumbo e ferro que mantinham os blocos unidos por dentro foram barbaramente arrancados, deixando as horríveis marcas que vemos hoje. De suas feridas nasceram os palácios da nobreza romana, pontes sobre o Tibre e até mesmo parte da Basílica de São Pedro. A pedra que guardava a memória dos gritos dos gladiadores tornou-se o alicerce das igrejas cristãs. Foi a suprema ironia da história. Mas, mesmo em ruínas, o Coliseu não estava morto. Simplesmente mudara de função. Na Idade Média, o poderoso clã Frangipane transformou parte dele em uma fortaleza impenetrável. Onde antes rugiam leões, agora rangiam os portões de um castelo feudal.
As arcadas dos níveis inferiores, outrora lar de jaulas com animais selvagens, foram transformadas em oficinas de artesãos, armazéns e até mesmo moradias modestas. Dentro da gigantesca estrutura, uma nova vida fervilhava. Curtidores, cordoeiros e mercadores viviam ali. O cheiro de suor e esterco substituiu o odor de sangue e poeira. Durante séculos, foi apenas uma sombra do que fora. Uma vasta e desolada lembrança de sua antiga glória, despedaçada. Mas então, quando parecia que nada restava do Coliseu, o impensável aconteceu. A memória retornou, mas sob uma nova forma. A igreja, que outrora amaldiçoara o lugar, passou a vê-lo não como um circo pagão, mas como um lugar sagrado. A arena foi proclamada o local do martírio de milhares de cristãos primitivos. Em meados do século XVIII, o Papa Bento XIV consagrou o Coliseu, declarou-o um monumento à paixão de Cristo e proibiu novos saques. Uma cruz foi erguida na arena e altares simbolizando a via sacra foram colocados ao redor do perímetro. Assim, os deuses da arena silenciaram de uma vez por todas. Seu lugar foi ocupado pelo único Deus cujos seguidores outrora morreram nesta areia. O Coliseu deixou de ser apenas uma ruína, tornou-se um símbolo da crueldade do mundo pagão e do triunfo de uma nova fé. O ciclo se completou. O rugido da batalha deu lugar à oração silenciosa. E foi esse silêncio, imbuído de um novo significado, que o preservou para nós. E aqui está ele, pronto, o Anfiteatro Flaviano, uma criação perfeita, onde o gênio da engenharia serviu a sede de espetáculo. Mas um edifício, mesmo o maior, só nasce verdadeiramente quando a vida entra em suas paredes, ou a morte. Em 80 d.C., o filho de Vespasiano, o imperador Tito, inaugurou o Coliseu, e Roma mergulhou em 100 dias de celebrações sangrentas e ininterruptas. 80.000 vozes se fundiram em um único rugido ensurdecedor que sacudiu as colinas da cidade eterna. Era o som do poder, o som do êxtase, o som da expectativa. A arena, uma superfície de madeira brilhante encharcada de areia para absorver o sangue, tornou-se o palco de espetáculos inimagináveis. Primeiro vem o triunfo sobre a natureza. 9.000 animais selvagens, trazidos de todos os cantos do império, perecem em caçadas demonstrativas, as venaciones. Elefantes da África, tigres da Pártia, ursos do norte, sua fúria e desespero são mero entretenimento para a multidão. E então, quando mecanismos sob a arena acionam contrapesos gigantes, o chão desaparece e em seu lugar surge a água. O Coliseu se transforma em um lago artificial. As naumaquias, reconstituições de grandes batalhas navais, começam. Triremes gregas se chocam umas contra as outras. Milhares de gladiadores condenados lutam até a morte em águas cor de carmesim. Uma maravilha da engenharia serve à organização impecável de um assassinato em massa. Assim se passam as décadas, os séculos. Por quase 400 anos, o Coliseu permanece o coração de Roma, um lugar onde o povo e o imperador se tornavam um só, unidos pela sede de pão e circo. Dinastias se sucederam, templos dedicados a antigos deuses ruíram, novas modas substituíram as togas. Mas o Coliseu permaneceu de pé. A última luta de gladiadores, segundo algumas fontes, ocorreu ali em 438. A última caçada de feras aconteceu em 523, quando a própria Roma já era uma sombra de sua antiga glória, a capital de um reino bárbaro. E então houve silêncio. Silêncio, quebrado apenas pelo vento que soprava pelas arcadas vazias. O grande império havia caído,
e seu maior símbolo estava destinado a um novo destino, o destino da ruína. Em 1847, um poderoso terremoto derrubou a Muralha Sul. Blocos gigantescos de travertino, antes encaixados com precisão milimétrica, desmoronaram como peças de um brinquedo infantil. O Coliseu sofreu uma ferida que jamais cicatrizaria. E então Roma, prática e empobrecida, olhou para seu gigante caído não com temor, mas com cálculo. O Coliseu tornou-se uma pedreira, a maior fonte de material de construção do mundo. Suas feridas se tornaram o alicerce de uma nova era. As braçadeiras de metal que mantinham os blocos unidos foram arrancadas, deixando fileiras de marcas na pedra que vemos hoje. Seu travertino agora contempla o mundo das fachadas do Palazzo Venezia e do Palazzo Barberini, das paredes da chancelaria e até mesmo do revestimento da Basílica de São Pedro. Nasceu o amargo provérbio romano: o que os bárbaros não fizeram, os Barberini fizeram. Na Idade Média, as imponentes ruínas tornaram-se uma fortaleza para a aristocrática família Frangipane. Artesãos, mercadores e mendigos se aglomeravam em suas arcadas. A vida continuava sobre os alicerces do passado, mas o esquecimento não poderia durar para sempre. Em meados do século XVIII, o Papa Bento XIV interrompeu a destruição. Ele declarou o Coliseu um local sagrado, um monumento aos mártires cristãos que supostamente morreram em sua arena. Isso é historicamente discutível. Não há evidências diretas de execuções em massa de cristãos ali, mas esse ato salvou o anfiteatro. De um templo pagão, ele foi transformado em um santuário cristão. Uma procissão religiosa ainda acontece ao redor de seus muros na Sexta-feira Santa, fechando o ciclo da história. Hoje, ela se ergue diante de nós, dilacerada, mas erguida. O esqueleto de um titã revelando seu engenhoso projeto. Contemplamos o complexo sistema de arcos e abóbadas, os restos dos mecanismos de elevação, os corredores por onde milhares caminharam rumo à morte. E não podemos deixar de admirar a mente que a criou. E não podemos deixar de nos horrorizar com o propósito a que serviu. O Coliseu é um eco em pedra, um eco do rugido da multidão e dos gritos da morte, um eco do clangor das espadas e do rangido dos elevadores, um eco do estrondo dos terremotos e do martelar das marretas que destroem sua carne. Não é mais uma arena, é uma testemunha eterna, uma testemunha da grandeza e da crueldade de Roma, de seu triunfo na engenharia e de seu paradoxo moral. E quando o vento noturno sopra por suas arquibancadas vazias, parece sussurrar a verdade